Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Já cumprimentou o irmão que está aí no lado? Já deu shalom Colgate para ele? Aleluias. Eu gosto dessas apresentações, elas nos marcam. Principalmente para aqueles que estão de alguma maneira afastados, principalmente para aqueles que estão no período de deserto. Essas saudações fazem com que ecoe no coração delas naqueles dias mais difíceis. Ela lembra desse momento mais simples que há no início de uma mensagem, no início de um culto. Porque é um momento feito com amor, é um momento feito com gratidão, é um momento entregue a Deus. E Ele nos presenteia, nos chama para a mesa, nos chama para poder assentar com Ele. E tem coisa que Deus ele faz, é impressionante que Deus faz, é tirar pessoas do anonimato. Imagina o Mefibosete um dia totalmente sem perspectiva de vida, tudo que ele queria era só estar vivo, porque ele sabe que ele vinha de uma linhagem de reis, e por ele ser um dos ancestrais, facilmente ele teria que ser morto por aquilo que ele carregava, pelo título que ele tinha, mas ele preferiu, ele foi cuidado por alguém enviado para a casa de Lodebar, e lá, terra do esquecimento, terra da humilhação, e ali ele ficou só querendo poupar a vida dele, mas o nome que ele carregava era muito grande. O nome que ele carregava era muito pesado, o sobrenome que ele tinha era muito pesado. Até um dia que aquela cidade está totalmente paralisada. E entra uma carruagem com cavalos do rei, com a carruagem do rei. Funcionários do rei de repente procuram um homem chamado Mefibosete. E ele ali com muito medo, porque a vida dele era preciosa. Ele sabia que toda vez que um rei conquistava aquele terreno, conquistava aquele território, ele mandava matar toda a família. Então quando o rei manda chamar, não porque queria matar, mas porque queria tirar ele do anonimato, porque queria colocar ele na mesa novamente, ele já diz bem assim, quando o rei manda chamar, ele diz, eu sou um aleijado. Ele está dizendo, eu não presto, eu não tenho utilidade para poder ser rei. Às vezes você olha para você e você está em um período de anônimo, está como anônimo, porque você tem muitas desculpas, você não está ouvindo o que o rei ele tem para poder falar com você, você não está ouvindo o que o rei preparou para você, você não entende que tem uma mesa para você se assentar. Gostaria de falar sobre anônimos nessa noite. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo de número 15, verso de número 21. Aleluias. Podemos ficar sentados. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Tu és lindo, Senhor, tu és belo, tu és exaltado. A mensagem parece um tanto ser complexa, por isso eu vou precisar da sua atenção. Porque se você perder a palavra rema, a qual ela faz ligação a toda a pregação, você não consegue entender e você fica, poxa, eu não estou entendendo muito bem. Porque foi bem naquela hora que você pensou no que não era para você pensar nesse ambiente. Foi justamente nessa hora que você lembrou de algo que era para você ter rejeitado. Foi justamente na hora que você lembrou que você estava com, não vou falar a palavra, senão você vai ficar. Amém? Aleluias, glória a Deus. Marcos 15, verso 21, quem achou, dá um glória a Deus para bradar alumínio. Aleluia, diz assim, e ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, fala comigo, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, vindo do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Tá bom até aí. Pode colocar a Bíblia em cima do seu colo aí. Fecha seus olhos, você que pode. Eleva a sua mente a Deus. Somos tão pequenos, somos tão passageiros,
mas de eternidade a eternidade, de geração a geração, Ele tem governado esse mundo, Ele tem ministrado para nós, Ele tem revelado a glória, Ele tem revelado o amor, Ele tem revelado a eternidade para nós. Meu Deus, nesse momento eu apresento todos que aqui estão, Senhor, e os que depois irão nos assistir, Senhor. Pedimos, eu te peço, Pai amado, que nessa noite o Senhor libere um espírito, Senhor, de discernimento, Pai, e que nós possamos entender, que nós possamos, Pai amado, avançar no nível a qual o Senhor preparou para nós, Senhor. Que seja um nível, Pai amado, que a nossa mente se abra, que os nossos olhos se abram, que o nosso corpo, Senhor, esteja sustentado pelo Teu Espírito, para nós alcançarmos o lugar a qual o Senhor projetou para nós, Senhor. Que nem o medo, Senhor, que nem o deserto e nem a fama nos tire, Pai, do centro da Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém, amada igreja? Quando nós falamos de que nada é um acidente em nossa vida, a gente pode parar e observar esse cenário. Qual cenário era esse? Era um cenário onde que alguém, talvez ele tinha juntado dinheiro durante vários dias, vários meses ou vários anos da vida dele, para ele poder naquele dia participar de uma ceia, para ele poder participar naquele dia. Vamos lá, tá gostoso para pregar. Quando o ambiente está assim, tá gostoso. Aleluia, louvado seja Deus. Ele ia participar de um culto dentro do templo. E a Bíblia diz que ele vinha do campo, porque ele era um empresário em outra cidade. Mas naquele dia ali, ele vem com a sua veste branca. Ele tinha que estar com a veste branca para ele poder entrar dentro do templo naquele dia. Porque o sacerdote, ele ia aspergir sangue. E naquela aspersão de sangue, aquela pessoa, ela era abençoada, ela iria ouvir o que Deus iria falar através do sacerdote, e ela voltaria, retornaria para a casa dela. Só que no meio do caminho ele vê um agito. No meio do caminho ele vê o empurra, parecia que estava acontecendo um espetáculo. As pessoas estavam ali à beira do caminho, as pessoas estavam ali, uma olhando para a outra. Alguns estavam chorando, outros estavam gritando, outros estavam sorrindo, outros estavam alegres. Quando ele olhava para a cara dos líderes religiosos, estavam todos alegres, porque eles estavam vendo o homem chamado Jesus indo para a cruz. Quando ele olhava para a cara de Maria, ele via uma mãe aflita, ele via uma mãe chorosa, ele via uma mãe com o coração apertado. Quando ele olhava para alguns dos amigos de Jesus, ali tinham pessoas tristes. Quando ele olhava para outro tipo de pessoas, ali tinham pessoas frustradas, porque parecia que Jesus iria libertar, parecia que Jesus iria trazer a riqueza que tanto aquele povo queria em Jerusalém. Mas quando ele olhava para outro grupo de pessoas, existia um grupo de pessoas que estavam com dúvidas, por que aquele homem estava sendo tão cruel, por que aquele homem estava sendo tão violentado, porque aquele homem estava sendo agredido com uma forma tão perversa. Mas de repente, ele começa a chegar próximo àquele empurra. E de repente ele ouve uma voz assim, dizendo assim: pegue a cruz, ajude-o a carregar a cruz. E quando Simão de Cirene, Simão Cirineu, ele olha para trás, não tem ninguém atrás dele, só tem ele e apenas um mandado. Apenas uma ordem de um soldado romano, ou ele obedecia ou ele iria ser cravado na cruz também. Então naquele momento ele faz uma pequena contabilidade que ele não poderia ir até o templo, porque as vestes deles estariam manchadas de sangue de um homem que ele não conhecia. Mas ele rapidamente obedece e coloca o seu ombro embaixo daquela cruz, ajudando Jesus a carregar aquela cruz. Eu te digo algo nessa noite: nada que você faz de investimento no reino é perdido. Nada que você faz no reino é perdido. Nada é um acidente quando você resolve se submeter. Aquele homem que eu não sei qual era o passado dele, aquele homem que talvez ele só queria ir para um ato religioso, eu não sei qual era o tamanho da fé, não sei como era o coração daquele homem, ele se encontra com o próprio Jesus. E naquele momento que Jesus o abraça, o sangue de Jesus é derramado em cima da veste, em cima da pele dele. E não é só o sangue, também o suor. E não só o suor, mas também a secreção do seu nariz. Sim. Pelo tanto que Jesus tinha sofrido, pelo tanto que ele tinha apanhado, chega nesse estágio.
Então, naquele momento que aquele homem é abraçado, o DNA de Jesus é transferido para aquele homem. Naquele momento que aquele homem é abraçado, a genética de Jesus é transferida para ele. E agora a Bíblia fala que ele é o pai de Alexandre e de Rufo. Simão significa aquele que ouve o Senhor. O nome Alexandre significa aquele que ajuda o homem. O nome Rufo significa colorado, significa vermelho, significa ruivo. Parece que não tem muito sentido. Mas abra a sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Ramada cantoro lobra labadaba sobre lebadaba shomeril manda cantoro locatabaço. Jesus, nós te amamos, ó Pai. Jesus, nós te amamos, nós te amamos. Romanos 16, o último livro. Quem escreveu Romanos? Quem escreveu Romanos? Quem escreveu Romanos? Não, igreja. Não foi Paulo que escreveu Romanos. Quem escreveu Romanos? Técio que escreveu Romanos. Vamos lá, calma, respira. Verso 13, capítulo 16. Diz assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Romanos 16, verso 13, amém? Tá certo? Tu falei certo? Quem aqui está falando? Está falando quem? Saudai a quem? Saudai a quem? Simão, pai de quem? Pai de Alexandre, pai de Rufo. Vamos lá, o verso 22 diz assim: eu, Técio, que escrevi esta carta, também vos saúdo no Senhor. Por quê? A inspiração pelo Espírito Santo foi dada a Paulo, mas Paulo provavelmente tinha um problema de visão. Ele tinha um problema de vista. Então Técio, ele morava na casa de Gaio, e o apóstolo Paulo passou alguns dias ali. E Técio, ele era um escravo, e por ele ter sido um escravo, ele tinha incumbência de lavar os pés do apóstolo Paulo. Mas ele, além de lavar os pés do apóstolo Paulo, também ele era um escrivão, ele era um escrevente. E ali naquele momento ele passou a escrever toda aquela carta do apóstolo Paulo. Enquanto o Espírito Santo revelava ao apóstolo Paulo, Técio escrevia. Qual é o significado da palavra Técio? O significado da palavra Técio é terceiro. Por quê? Técio era um escravo. Então, tinha uma fase que os pais, quando ele tinha um filho dentro da casa do chefe, ele não podia nem colocar o nome no filho. Então era nascido, ele recebia o nome de primeiro, segundo, e ele era o terceiro, Técio. Parece ser alguém que não tinha nenhuma expectativa, alguém totalmente anônimo, mas Deus coloca esses nomes, Rufus, Deus coloca esse nome, Técio. Talvez você não está conseguindo entender ainda o que é que está dando ligação a isso tudo. Esse homem, só porque o pai dele um dia ajudou Jesus a carregar a cruz, ele agora foi bonificado ao ponto de conhecer um dos apóstolos mais famosos, ao ponto de conhecer um dos apóstolos que mais escreveu na Bíblia, ao ponto de abrir a casa dele e a mãe dele também receber e ser como a mãe para o apóstolo Paulo, só porque um dia o pai dele cruzou o caminho com Jesus e ajudou Jesus a carregar a cruz. O DNA do pai dele foi mudado, a genética daquele homem foi mudado. E por Simão, seu nome, o homem que ouve a Deus, ele só não ouve com palavras, mas foi no íntimo dele. O DNA foi mudado de dentro para fora.
Ele sofreu um dos maiores milagres que alguém pode sofrer. Ele viveu um dos maiores milagres que alguém pode viver. É a transformação de dentro para fora. É a transformação genuína. Não é a sua mentalidade que mudou apenas. Não é os seus dogmas, não é o seu sofisma que mudou, não é apenas o seu jeito de vestir, o seu jeito de falar, mas foi o DNA dele, foi o âmago dele. Todo aquele lixo que um dia ele carregava foi transformado em vasos preciosos, foi transformado em joias preciosas. A história conta sobre 3 árvores. 3 árvores que sonhavam. Quem nunca escutou essa ilustração? Uma dizia assim: olha, eu quando crescer, eu quero que me transforme em um baú, para poder os reis colocar os tesouros, os maiores tesouros dele dentro de mim. O outro falou: eu gostaria de ser uma grande embarcação, para que os reis possam trafegar, para que os reis possam andar sobre as águas em mim. E a outra disse: eu quero crescer bastante, mas muito, muito mesmo, para que quando todos olhem para cima, consigam ver, e além de me ver, consigam contemplar o Deus, dono de toda a criação. As 3 árvores ali esquecidas sonhavam. E eu te pergunto nessa noite: como estão os seus sonhos? Como estão os sonhos que foram gerados há 10, 15, 20 anos atrás? Você tem sonhado? O sonho é uma realidade, porque o sonho ele faz com que o limite seja rompido. O sonho é uma ponte que ultrapassa os limites postos por sistemas e homens. Sonhar é necessário, sonhar é preciso, mas muito melhor é quando você sonha os sonhos de Deus. Muito melhor é quando você sonha e vive os sonhos de Deus. O nome Rufo, ruivo, Simão, ele vem da onde? Ele vem lá da aldeia de Simeão. Simeão era da tribo de Jacó. Quem era o pai de Jacó? Vamos lá, igreja. Isaac. O Deus de Abraão, Isaac e não era para ser Jacó, era para ser Esaú. Esaú significa ruivo. Ou seja, o nome ruivo já estava marcado na eternidade. O nome ruivo já era para estar escrito na Bíblia. Mas alguém decidiu a não levar para frente esse nome. Quem? Esaú. Ele decidiu ser quem Deus não tinha projetado para ele ser, e rejeitou quem Deus tinha projetado para ele ser. Ele rejeitou. E ele não rejeitou apenas pelas lentilhas, mas a Bíblia diz que os pais dele já estavam amargurados com ele, porque ele chegou em uma determinada idade, ele resolveu se casar com um tipo de mulher que Deus abominava. A Bíblia chama essas mulheres filhas do terrível, filhas de Belial. Então ele resolveu viver os sonhos dele, os projetos dele, e agora ele decide vender a primogenitura por um prato de lentilhas, porque na verdade ele já tinha desanimado antes, na verdade ele já tinha se amargurado antes, na verdade ele já queria viver os próprios sonhos deles antes. Ninguém desiste à toa. Ninguém desiste de um dia para o outro. Hoje eu vou pegar e vou abandonar minha cruz. Hoje eu vou pegar e entregar meu ministério. Não. Todos os dias Satanás precisa dar uma pinceladinha bem breve. Todos os dias você precisa beber uma gotinha de desânimo. Todo dia você precisa enxergar problemas diferentes que já estavam lá há muito tempo, mas agora eles fazem sentido. Foi o que aconteceu com Esaú. Um dia ele veio cansado demais. Ele falou: não é isso que eu quero para mim. O que eu preciso é comer. Ele estava dizendo, na verdade, o que eu preciso é viver. Hoje foi liberado aqui essa medida. Quando Adão come do fruto, a pregação de Satanás foi: se ame. Deus não é isso tudo que você está pensando. Deus está escondendo algumas coisas de vocês, Eva. Se ame. Mas eu não posso me amar mais do que eu amo a Deus. Porque Deus tem que estar acima de todas as coisas. Amai a Deus acima de todas as coisas. Deus tem que estar acima de tudo. É necessário, é preciso, é fundamental. Ele é o Criador da vida. Ele me projetou. Ele estabeleceu os meus dias. Ele estabeleceu as pessoas a qual eu iria conviver.
E isso tem que ser necessário. Isso é necessário para nós levarmos a nossa vida adiante. E isso é necessário para nós podermos glorificar o nome do Senhor. E isso é necessário para eu entender quanto Deus é grandão. Você consegue compreender as mínimas das mínimas coisas a qual Deus ele tem direcionado nesses últimos dias? Você consegue compreender isso? Parece ser algo tão bobo. Parece ser algo tão normal, parece ser algo tão comum, mas não é. Não é. É muito mais do que o que você pensa. É muito mais do que aquilo que você acha que é. Tem um lugar de Deus projetado para você e você precisa amar a Deus acima de tudo para você começar a viver aquilo que Ele tem projetado para você. É necessário, é necessário. Naquele dia que Esaú vendeu a primogenitura, ele também apagou o nome de um pessoal que estaria lá juntamente com ele. No dia que você desiste, você também apaga o nome dos seus familiares, apaga o nome dos seus filhos, apaga o nome dos seus netos, apaga o nome da próxima geração, só porque você achou que precisava viver. Só porque você achou que precisava ser feliz e não tem como. A palavra felicidade está separada de Deus. Você só é feliz com Deus, fora disso é ilusão. A pessoa se acha feliz quando ela queima uma pedra de crack, mas qualquer um em sua sã consciência sabe que aquilo ali é só ilusão. Ou seja, todo pecado é como se fosse uma pedra de crack, a pessoa está indo à ilusão. Hoje é dia de você abrir os olhos, entrar no próximo nível. É dia de você acordar, é dia de você voltar e entender que o anonimato é necessário, é preciso em uma determinada fase da nossa vida. Mas se você se colocar na brecha, se você deixar Deus te transformar, olha o que Ele faz na vida de Rufus, olha o que Ele faz na vida de Alexandre, olha o que Ele faz na vida de Técio. Eles trazem esses homens do anonimato e dizem: não, eu vou te colocar, vou eternizar você nas Escrituras, vou colocar o nome de vocês em um livro sagrado. Não abandone a sua cruz. A maior mensagem de Jesus, Mateus 23, 16. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Pegue a sua cruz e siga-me. Eu não sei qual é a sua cruz, eu não sei qual é a batalha que você está atravessando nos seus últimos dias. Eu não sei do que é que você está fugindo, eu não sei do que é que você está correndo, eu não sei do que é que você parou de acreditar, mas hoje é um dia de um chamado para você retornar. É necessário você retornar, é necessário você alinhar a sua vida. Por favor, nós estamos vivendo os últimos dias e nós precisamos de fato entregar isso para Deus. Rufo agora recebe a saudação de um dos maiores apóstolos. O apóstolo Paulo agora se sente honrado. Lembra da mensagem da semana passada? Hermógenes e os outros abandonam o apóstolo Paulo, mas agora no capítulo 16 ele está falando sobre aqueles que não abandonou. Agora ele está falando sobre os que permaneceram. Agora o coração dele está transbordando de alegria na última carta de Romanos. Quem foi o cara que ganhou? Quem foi a mulher? Quem foi o homem que ganhou o Billy Graham para Jesus, um dos maiores avivalistas? Quem foi? Quem foi o homem que ganhou John Wesley? Quem foi o homem que ganhou outros e outros que marcaram a eternidade? O nome deles não é conhecido, mas é necessário que tenha os anônimos. Os anônimos são aqueles que talvez o nome dele nunca aparecerá em público, mas sem eles não existiria as igrejas, não existiria as pessoas que foram alcançadas, não existiria as palavras de consolo e as palavras de confronto. Eu lembro-me de um homem que todo dia que eu passava, ele ficava moendo cana. E todo dia que eu passava para entrar na academia, ele falava: vai lá e volta que eu preciso falar um negócio com você. Eu ia lá, guardava as coisas, voltava, ele falava: foi para a balada hoje, não foi? Falei: foi. Ele falou: sua cara está de tristeza.
Ele falava assim, eu fico impressionado como um jovem desse consegue rejeitar Jesus. Eu falei, cara, eu não estou afim de ouvir Jesus sobre Jesus hoje não. Ele falou, um dia eu vou te ver como pregador. Um dia eu vou te ver você pregando em uma igreja. Um dia eu vou saber que pessoas foram salvas através da sua vida. Eu oro por você todos os dias, Diogo, e Deus tem algo guardado para você. Tinha dia que eu passava e via, eu falava, de longe eu olhava assim e falava, quer ver? Ele vai virar as costas agora para guardar as canas dentro do túnel, eu passo correndo. Desgramado, ia lá e me via. Ei! Jesus te ama! E aquele Jesus te ama me dilacerava, derrubava o meu coração. Hoje ele é um pastor, pastor Gideão, lá na Bahia. Foi uma das pessoas que mais me ajudou quando eu estava no seminário. Ainda ele não era pastor quando eu estava no seminário. Mas sabe, é necessário esses anônimos. É necessário aquelas pessoas que se encontram conosco e parece que não tem nada a oferecer e falam Jesus te ama, tão diferente. Como está em extinção ouvir alguém falar Jesus te ama. Como Satanás ele colocou essa frase como se fosse um clichê em placas de caminhões, em placas na entrada da cidade, apenas banalizando. Não estou dizendo que é errado esses atos, mas eu falo que a banalização é sim. E nós precisamos entender, quando foi a última vez que você falou Jesus te ama para alguém? Quando foi a última vez que você falou Jesus te ama? Sabe por que você parou de falar Jesus te ama? Porque você não crê que você ama Ele ainda. Então você perde a força, você perde a autoridade. Mas quando você foi abraçado um dia por aquele amor, era tudo que você queria falar. Se possível, você até tirava um tchau por Jesus te ama, todo final de ligação. E precisamos voltar a essas práticas. Aonde pode chegar um anônimo? Até onde pode chegar um anônimo? Até onde ele crê em Deus. Até onde ele crê em Deus. Quem era José? Um menino, sim, vendido como escravo, preso, entregue pelos ismaelitas na casa de Potifar, mas alguém que Deus estava com ele. Quem era Davi? Deus colocou Davi dentro da casa de Jessé. Jessé fez questão de falar sobre os filhos dele, o porte dos filhos dele, Samá, Eliabe, Abinadab, todos os outros homens guerreiros, homens que estavam na guerra. O último ele falou, seu nome será Davi. Sim, amado por Deus, é um nome bonito. Mas você cuidará das ovelhas, você fará o serviço que o filho que não tem dignidade faz. Você não poderá se assentar na mesa conosco, você comerá com os escravos, você comerá com os empregados lá na cozinha, você não pode fazer parte disso. Quem era Samuel? O menino que foi deixado na porta da igreja pela mãe, porque a mãe tinha oferecido ele a Deus. Se tornou quem? Profeta, sacerdote, juiz. Davi, o homem que mais amou a Deus como referência, o homem segundo o coração de Deus. Aí você olha alguém como Salomão, que começou bem e terminou mal. Você olha alguém como Saul, que começou bem e terminou mal. Davi começou bem e ficou mal, mas terminou bem de novo. Organizou a vida. Alguém que voltou se assentar à mesa de Jesus. Alguém que tinha medo de perder Jesus como referência, Deus como referência. Bravo para lutar, forte para derrubar os inimigos, mas manso em ouvir a Deus, manso em amar os que estavam próximos, coração quebrantado. Deus arrancou todos esses do anonimato. Quem era Elias? Elias de Tisbita. Tisbita só existe porque de Elias. Quem era Eliseu? Atrás das 12 juntas de bois. Quem eram esses homens? Quem eram? Quem era Gideão? Quem era Moisés, assassino? Sabe o que eu estou querendo falar para você nessa noite? Estou dizendo que não importa de onde você veio, não importa aonde você está hoje, mas eu te pergunto, para onde você está caminhando? Onde você quer chegar? Por que você parou de sonhar?
Porque você parou de desejar as revelações de Deus para o seu coração. Porque você parou de ter anseio em estar dentro da sala, na sala de revelação. Deus, Ele está trazendo esses anônimos para um período de eminência, para um período de evidência, para um período de gratidão dentro do coração dessas pessoas. E você só precisa estar com o seu ouvido, com o seu coração aberto. Você só precisa estar quebrantado. Você só precisa querer viver isso e estar fazendo conforme o que Deus pede, conforme o que as Escrituras falam. Você colocará alumínio no mapa de Deus. Você colocará São Paulo no mapa de Deus, o Brasil no mapa de Deus. É muito bonita a história dos europeus, o que eles fizeram. E como é que o Evangelho chegou até nós. Eu fui discipulado por um americano, mas o Brasil precisa que os brasileiros assumam a identidade de filhos. É necessário que nós assumamos, que nós possamos assumir a nossa identidade, a qual Deus nos entregou. A identidade que Jesus revelou a você. A identidade que Jesus fez só para você, a identidade de filho. Você se levantar nessa época, nessa geração, é necessário. É necessário você organizar a sua vida e parar de querer que Deus Ele faça e realize os seus desejos que não está segundo a vontade dEle. É necessário que você perdoe e que você ame. É necessário que você perdoe e você ame. É necessário que você perdoe e você ame. Tem que parar de terceirizar. O que é terceirizar? As pessoas estão parando de se encontrar com Jesus no secreto, porque ela está o tempo todo no carro, vai lá, coloca uma pregação, coloca um hino, mas tem alguém falando a partir, Deus está falando a partir daquele homem, mas Deus quer falar diretamente com você. Eu não estou dizendo que é errado você ouvir pregação, você assistir pregação, por favor, é até bom, que edifica, mas isso não pode tirar o seu lugar de congregar, isso não pode tirar você de se prostrar a Jesus, isso não pode tirar o lugar do seu secreto. O pregador foi para o secreto para poder levar uma mensagem para você, mas e você, quando foi a última vez que entrou no secreto? Ah não, eu tenho ouvido pregação, eu não vou no culto, mas eu tenho ouvido músicas, eu tenho adorado. Não, não é só isso. Não é só adorar. É também mostrar os frutos dessa adoração, acompanhando e alcançando almas, pessoas. É necessário você gerar frutos, é necessário que você esteja completo, é necessário que você ame, é necessário. Quando você começar a amar pessoas, você vai começar a viver um tempo de revelação, um tempo de alegria, um tempo de satisfação. Mas você precisa amar pessoas. Não é sobre você ficar dando indiretinha para aqueles que você não gosta, ou para aqueles que você não suporta, ou para aqueles que você acha que não gosta de você. Não precisa discerminar mais paredes, não precisa construir mais paredes e muros para que aqueles fiquem do outro lado. Mas é necessário que você apanhe, que você sofra. Pelo menos que o seu nome seja malhado na boca daqueles que não gostam de você. Mas que quando eles tenham a oportunidade de conhecer você, eles só encontrem amor nos seus olhos. É necessário. Não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Às vezes eu vejo pessoa, não sei com quem eu conversava, forçando na minha mente agora aqui, mas não sei nem se era aqui. O pessoal falava, olha, fizeram feitiçaria contra você. Ah, lembrei. Fizeram feitiçaria contra você. E é necessário que você devolva isso, porque está te parando, está te travando nessa e nessa área. Um Uber falando isso. Um Uber cristão, e entra uma mãe de santo dentro do carro e começa a liberar para ele essa medida. Ele fala, ei, eu tenho uma identidade, eu sou filho. O meu Deus, o meu Jesus, que quebra e desmancha essas coisas. Você tem uma identidade, você é filho.
podem enterrar frango, acender vela, bater tambor, matar bode. Mas o Cordeiro Perfeito um dia foi morto por mim e por você. Podem bater tambor, rodar a baiana. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 outro, mas você não serás atingido. Porque o escudo foi posto em você, a armadura foi posta em você, a autoridade foi posta em você. E nenhum mal ficará de pé, nenhum. Podem fazer campanas e campanas contra a tua vida, mas se você estiver de joelho dobrado, orando, sendo guardado por Deus, nenhum mal chegará à tua tenda, nenhum mal chegará à tua casa, nem nenhum dos teus filhos. Não chegará. Não chegará. Não tenha medo, não. Não tenha medo. Não tenha medo. Quando João ele estava na ilha de Patmos, ele entrou em desespero, porque ninguém podia abrir o livro, era necessário que o livro fosse aberto, para que as pessoas fossem salvas. Mas de repente ele vê o cordeiro, o leão da tribo de Judá, e disse: este é digno de abrir o livro. Este é digno de abrir o livro. É o mesmo Cordeiro que disse assim para nós: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele diz assim: para os meus ministros darei poder, para os meus ministros serão como labaredas de fogo. Eis que vocês poderão beber ou comer qualquer coisa mortífera, e nenhum mal te acontecerá. Vocês pisarão em serpentes, escorpiões. Esse é o nosso Jesus, esse é o meu Jesus, esse é esse. Se você entendesse a sua identidade, se você parasse de ouvir o mesmo que derrubou Eva, que derrubou Adão, e começasse a ouvir o Espírito de Deus, que está todo dia falando com você, você seria vencido. Você não seria mais escravo de um site, você não seria mais escravo de pessoas que só querem o seu mal. Não! Você estaria muito mais acima. Você estaria andando em lugares inimagináveis. A menos que ele falasse: eu quero você em um lugar de anonimato, e eu vou permanecer no anonimato, porque eu no anonimato. Imagina Técio, terceiro escravo, cuidando, lavando os pés do apóstolo Paulo, mas ele ali escrevendo. Eu imagino os olhos dele cheios de lágrimas, com aquelas revelações a qual o apóstolo Paulo recebia, cheio de amor, e dizendo: eu saúdo o meu amigo Técio, eu saúdo a Rufo. Deus tira do anonimato. Se você vê século 117, vamos lá, um homem que é colocado, por quê? Para ser o apóstolo, aquele que cuidava da igreja, ele tinha que ter conhecido Cristo, ou ter andado muito próximo com um dos 12 apóstolos. E agora os apóstolos vão sendo todos mortos. O último a ser morto, se eu não me engano, se falha a memória, no ano de 111, o apóstolo João. Foi passando o tempo e tiveram que levantar outro apóstolo. Quem levanta? Levanta o Sisto. Quem é Sisto? Sisto significa o sexto. Tem alguém entendendo? O sexto escravo agora é um apóstolo. O sexto escravo agora é um apóstolo. Deus não tem problema com o seu nome. Deus não tem problema se te chamam de um número. Deus não tem problema com o nome que a sua mãe ou seu pai lhe deu, que os seus cuidadores te entregaram um dia. O que importa é se você quer dar resposta. Se você não vai vender a sua primogenitura. Se você não vai causar amargura para aqueles que estão próximos a você, porque você quer viver a sua própria vida. É necessário que você saia da caverna e você venha para um lugar de evidência. Qual o lugar da evidência? É o centro. Qual centro é esse? O centro da vontade de Deus. Eu quero orar com vocês. Hoje é Santa Ceia. Tentei resumir o máximo possível, mas espero que